Olá, meus queridos! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Mística Flor, não deixe de ativar o sininho, receber nossas notificações, dar o seu like nesse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos. Isso vai ajudar a nossa página a crescer, o nosso canal, na verdade, a crescer. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram eu tô como Mística_Flor e lá no Facebook eu tô como Mística Flor com 2 R's no final, beleza? Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um método que eu batizei de método Mística Flor, tá? É um método meu, já vi na internet alguns métodos, algumas tiragens realizadas com a cruz, tá? Com o pentagrama, mas é um método que eu acabei desenvolvendo, baseando nos 5 elementos, assim como o pentagrama traz, para responder questões objetivas e também nos naipes, para a gente estar respondendo as questões mais objetivas e que dizem respeito a alguma situação em ambos os setores. Então, nós já vimos como embaralhava as cartas, como cortava, e eu vou criar uma situação aqui. A Isadora é uma menina que está sofrendo alguns problemas na vida dela, está atordoada no trabalho e ela quer entender o que está afetando a vida dela profissional. Então, nós vamos embaralhar. Uma coisa que é sempre legal vocês olharem, por acaso eu não olhei, se as cartas estão sempre alinhadas, tá? Se as cartas estão certinhas. As minhas não estavam, então eu vou organizar aqui de novo. É bom que a gente vai fazendo as coisas juntos e vai observando o dia a dia de uma cartomante. Pronto, as cartinhas estão alinhadas, então nós queremos saber, né? A Isadora quer saber o que está afetando a vida dela profissional, tá? Então, ó, eu vou embaralhar, eu já ensinei vocês a embaralharem as cartas. Ai, essas cartinhas são molinhas, essas de Santa Sara. Tem que ter um cuidado danado, tá? A embaralhar as cartas. Embaralhamos, vou fazer o corte. No vídeo anterior, eu ensinei a vocês como cortar em 2 montinhos. Nessa tiragem, eu vou ensinar vocês a cortarem em 3 montinhos, tá? E aí, esses montinhos vão me trazer um panorama da situação, tá? Então, esse montinho aqui, esse montinho aqui, esse montinho aqui, vão me trazer um panorama da situação da Isadora. Então, eu gosto sempre de olhar. Posso utilizar, geralmente eu utilizo esse montinho, né, esse corte de 3 cartas, geralmente eu utilizo quando eu faço a mesa real, eu não utilizo em métodos pequenos. Mas como eu quero mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com um corte de 3 cartas, eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Então, a primeira carta que saiu foi a carta do navio, a carta da cruz e a carta da árvore. Então, aqui a gente já pode entender que a vida da Isadora, profissionalmente, pode estar caminhando lentamente, uma dificuldade, uma certa resistência a evoluir, a crescer, a sair da zona de conforto, né? Ela carregando um fardo, ela muito presa a alguma situação desagradável da vida dela, que possa estar causando alguma dor, algum sofrimento, tendo que fazer muitas renúncias para alcançar um crescimento gradativo e produtivo. Não é um crescimento rápido, é um crescimento lento. Então, juntamos as nossas cartas e a partir daí eu vou fazer um método que eu utilizo também para responder as perguntas objetivas, tá? Já cortei as cartas, embaralhei. Agora vou fazer o meu leque para retirar a quantidade de cartas que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar uma carta para representar a parte espiritual, parte emocional. Depois eu ajeito aqui. A parte relacionada aos aspectos mentais, né, e cognitivos, aspectos materiais, aspectos mais negativos, né, os aspectos que podem ser mais densos na vida dela em relação à questão perguntada, e a cartinha que vai ficar no centro para falar sobre
o aconselhamento das cartas, o que ela tem que fazer, tá? Nessa tiragem, você pode utilizar 2 cartas para cada casa, não tem problema nenhum. Aqui eu só vou utilizar uma para a gente conseguir entender como é que é essa tiragem e como que ela está embasada. Eu vou chegar um pouquinho para trás para a gente conseguir observar todas as cartas, tá? Essas cartas são um pouquinho grandes. Então, vamos organizar o jogo. Pronto, então o jogo organizado, nós vamos trabalhar com as casas para responder a nossa pergunta, né? Lembrando que esse método é um método baseado no pentagrama, é um método Mística Flor, que eu pensei, que eu associei as nossas emoções, fiz a junção dos naipes também para compreender um pouco dessa influência nas cartas, mas é uma forma como eu leio, tá? Existem outros métodos do pentagrama baseados no pentagrama. Essa é uma forma como eu estou lendo e como eu estou me baseando, tá? Então, a primeira carta vai falar para Mariana dos aspectos dela relacionados à espiritualidade dela. A segunda carta a ser analisada vai falar para Mariana dos aspectos sentimentais em relação à questão, né? A terceira carta dos aspectos cognitivos e mentais, para a gente entender o que está influenciando os pensamentos da Mariana dentro desse questionamento. Os aspectos materiais, como isso vai estar sendo manifestado na vida física dela, o que está se manifestando de fato na vida física dela, né? Os aspectos relacionados ao que está negativo, ao que está denso, ao que está pesado na vida dela, o que está atrapalhando de fato, qual é o bloqueio e qual é o aconselhamento, o que a Mariana precisa mudar na vida dela. Então, nós falamos, né, nós trouxemos a pergunta da Mariana sobre o que está atrapalhando a vida profissional dela, né, o que está influenciando a vida profissional dela, ela está passando por dificuldades profissionais, nós não sabemos se ela está desempregada, se ela está empregada, nós não sabemos muito da história. Nós só sabemos que ela quer entender o porquê da vida dela profissional está tão turbulenta, né? Então, como que nós vamos analisar essas perguntas? Como que nós vamos analisar essa problemática? A carta número 1, que vem falar da espiritualidade dela, necessariamente não é só a espiritualidade religiosa ou uma espiritualidade conectada com os elementais ou com os mentores espirituais, ou enfim. É uma espiritualidade que está relacionada à energia da Mariana, o que ela está carregando enquanto corpo sutil, tá? Então aqui a Mariana, olha só, vem com a carta 27. A carta 27, dentro da energia dela, dentro da espiritualidade dela, é uma carta de comunicação. Então, a Mariana está nesse momento, talvez falando demais, né? Nós vamos entender a análise dentro do jogo, depois nós vamos ler o jogo como um todo, mas a Mariana vem com a carta da comunicação. Então, a Mariana, de forma espiritual, de forma energética, ela tem um instinto de comunicação, ela vem com essa comunicação embutida nela. E como isso pode estar afetando as demais casas, né? Então, isso daqui é uma problemática que está relacionada à espiritualidade dela, talvez ela esteja falando demais, se comunicando demais ou se comunicando de menos. Nós vamos entender isso mais profundamente nas outras casas, principalmente na casa do que diz respeito ao lado negativo. E nós devemos lembrar sempre, né, que a pergunta da Mariana foi sobre o que está atrapalhando a vida profissional dela, o que está influenciando negativamente a vida profissional dela. Então, dentro desse contexto, a comunicação por parte da espiritualidade dela vem atrapalhando. Talvez ela não esteja se comunicando direito com ela mesma, né? Entrando em sintonia com ela. E essa comunicação pode ser por meio de orações, de mantras, de conversas, de meditação. Embora aqui não seja uma carta de meditação, é uma carta que traz uma certa agitação na alma dela, uma certa energia voltada para esse aspecto de comunicação. Se formos analisar o que está atrapalhando a Mariana no campo emocional, ó, tudo a ver com essa carta. Mariana pode estar falando demais, sendo superficial. Aqui, as emoções, elas trazem a questão da alegria, mas no caso da Mariana, pode estar dizendo pra gente que a Mariana está sendo muito superficial, falando demais, tagarelando demais, talvez possa estar contando os problemas dela demasiadamente.
A carta número 3 é aquela carta que vem falar pra gente do aspecto mental da Mariana. Eu sabia que ia sair as dúvidas, imaginei isso. Então, olha como é que a Mariana está agitada. Olha como é que a Mariana tem tagarelado sobre a vida dela, está sendo superficial, não está se aprofundando. Os sentimentos da Mariana estão muito voltados para a superficialidade. Talvez ela esteja pensando, né, em se divertir, em tirar um peso, em tirar um fardo. Lembra lá no início, quando nós cortamos a carta em 3, que a Mariana estava se sentindo pesada, cansada, querendo uma mudança e caminhando lentamente? Olha o que está influenciando a Mariana, olha a mente dela, cansada, desgastada, duvidando, talvez ela não esteja no campo profissional que ela queira, né? E isso é um questionamento que ela tem que se fazer, que ela tem que se perguntar e que a gente pode trazer à tona para a consulente também. Então, olha os aspectos que estão influenciando a vida da Mariana. Mariana está sendo superficial, a Mariana está com a alma muito agitada, com a alma muito energética, né? Muito tendenciosa a ser pessimista, né, a se desgastar, a falar demais, a falar às vezes falas confusas, cansada e falando muito, né, não sendo profunda dentro do campo profissional dela. Isso está influenciando. E quando nós vamos analisar o aspecto material da Mariana, né, esse aspecto material da Mariana, olha a carta que vem, olha como o jogo dela está todo em consonância com o momento de vida dela. Ela não está entendendo o que está acontecendo, ela precisa se aprofundar, ela está falando demais, ela está sendo superficial, está pensando mais na diversão, talvez, do que no aprofundamento. A mente dela está agitada, confusa, sem clareza dos fatos. E olha o que está se materializando na vida dela, é maturidade. Ela precisa de aprofundamento, ela precisa, né, estar dentro da vida profissional dela efetivamente. Ela está aleatória, ela está evasiva, ela não está se aprofundando na vida profissional dela como ela deveria se aprofundar. E quando nós vamos analisar o aspecto mais relacionado àquilo que está pesado, aquilo que está puxado, aquilo que vai se, né, que traz como um obstáculo para a vida dela, que realmente traz um peso para esse momento de dificuldade profissional que ela está passando. Olha só, a carta da foice. Então, o que a Mariana está precisando cortar da vida dela? O que a Mariana está precisando transformar na vida dela? A Mariana está com a alma agitada, a Mariana está falando demais, os sentimentos da Mariana não estão profundos, estão superficiais, a Mariana está com a mente agitada, com a mente confusa, não sabe o que quer, não está decidida, talvez não esteja no campo certo de trabalho. E olha só, neófita, aprendiz, imatura, né? O que está reverberando aqui, e o novo também. Então, talvez precisando dar uma guinada na vida dela, dar uma aprofundada na vida dela. A gente abriu o jogo dela com a carta do navio, falando para ela sair da zona de conforto, que ela só mudaria aquele momento difícil a partir do momento que ela tomasse uma decisão de sair da zona de conforto, ou seja, de cortar o que não está legal na vida dela, tá? E aí ela precisa fazer esse questionamento interno, o que não tá bom na vida dela, o que ela precisa mudar que está reverberando no campo profissional. E o aconselhamento da carta. Olha só, o que a carta está aconselhando? A carta dos ratos é uma carta que ela vem falar de perda, roubo, desgaste, cansaço, né, daquilo que está surrupiando a nossa energia. Então a Mariana precisa cortar o quê? O que está desgastando ela. E a carta, como aconselhamento, vem falar que a Mariana também, em termos de aconselhamento, precisa ser mais resiliente, né? Precisa ser menos imatura, precisa ser mais resiliente, precisa aprender a sobreviver ao que é necessário, porque de repente ela está vivendo uma vida profissional que não condiz com o que ela quer, mas como ela ainda está aprendendo, como ela é nova, como ela é imatura dentro desse campo profissional, tudo isso está trazendo para ela um peso, um desgaste, ela está tendo talvez que se dedicar demais. E essa dedicação ela não está querendo ter, então ela não pode fugir
das responsabilidades dela. Ela precisa modificar esse comportamento dela para que ela aprenda a sobreviver, porque às vezes na vida da gente, a gente não vai fazer só o que a gente gosta, a gente não vai viver só do jeito que a gente quer. A gente precisa aprender a sobreviver às situações, precisa aprender a entender que as situações elas vão se apresentar na vida da gente. Muitas vezes a gente não pode mudar, a gente precisa passar por elas para crescer e evoluir e para aprender, né? Olha ela aqui, aprendiz neófita, tendo que passar por tudo isso. Então, a transformação necessária na vida dela é sobreviver, aprender a lidar com o que ela não pode mudar, porque também é passageiro, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever neste canal, não deixem de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, isso é muito bacana essa troca, isso ajuda o nosso canal a crescer, isso ajuda o meu trabalho a se desenvolver e ajuda também a que eu fique mais motivada a produzir mais vídeos para vocês com conteúdo de conhecimento. Afinal de contas, eu sempre falo, conhecimento sozinho ele não adianta de nada. E vou aproveitar também para falar que dia 20 eu estou iniciando turma nova de baralho cigano, as aulas estão gravadas, então você vai poder estudar no seu tempo. Lá no feed do meu Instagram tem mais informações e é só entrar em contato comigo. Beijo, pessoal, e até a próxima!